Que bom começarmos a semana aqui na casa do Senhor. Já tivemos a nossa classe bíblica, hoje temos um bom número de pessoas aqui. Foi muito bom. Falamos a respeito da volta de Jesus, né? Que assunto maravilhoso. Sei que é um dos seus prediletos. E a forma como ele vai voltar, ressuscitar os que já descansam nele, transformar esse corpo mortal, né? Corruptível, imortal, incorruptível. Teve gente que ficou tão animada que disse até que ia jogar a bengala ali pela janela. Eu falei, calma, ainda não é a hora. Mas ficou uma pergunta no final da lição, vocês lembram? Eu falei que essa pergunta a gente ia tentar responder aqui no culto. Como se preparar para a volta de Jesus? Opa, ele vem, a promessa é essa, João 14, 1 a 3, nosso querido irmão já falou aqui, vou preparar o lugar, né? Isso todos nós já sabemos, mas a pergunta que não quer calar é como me preparar para receber o noivo? Jesus, ele sempre gostou muito de usar essa alegoria do noivo, da noiva, do casamento, não é isso? A gente vê ao longo da Bíblia, quando ele fala da igreja, ele se refere muitas vezes à noiva, quando se refere a ele, se refere ao noivo, que ele vem buscar a sua noiva. Enfim, Jesus sempre gostou muito de usar esse tipo de alegoria do casamento. E um belo dia ele estava lá numa montanha, como ele sempre buscava, gostava de subir, né, o monte. Tem gente aqui que gosta de subir o monte, irmã Terezinha, né, irmã? Tem mais alguém que lhe acompanha lá no monte aqui da igreja? Eu gosto tanto do monte que eu já moro lá em cima do monte. Gosta também do monte, irmão? Jesus gostava também. E aquele estava ali no Monte das Oliveiras, né? Na encosta ocidental do Monte das Oliveiras. O sol já estava se pondo, a noite estava chegando, mas havia um certo movimento de pessoas. E aí Jesus percebeu que o casamento estava para acontecer. E usando então Jesus gostava muito de usar situações assim cotidianas, né, para trazer mensagens profundas. Ele, olhando ali uma cena de um casamento, ele então vai contar agora uma parábola para ilustrar de que forma, não só os discípulos que estavam com ele ali, mas os discípulos de todas as épocas, de que forma eles precisariam se preparar para receber o noivo. Nós vamos ver que parábola é essa? Mateus 25. Mateus 25. É bem conhecida essa história. 25, do verso 1 ao verso 3. É tão conhecida que a gente fica até pensando assim, né, Edivaldo, como pregador, o que eu vou falar de diferente que as pessoas já não devem ter ouvido a respeito dessa parábola. Mateus 25, a partir do versículo 1. Que parábola é essa? A parábola das 10 virgens. Todos acharam? Amém? Amém. Vamos ler então essa parábola? Então está ali, ó. Vamos voltar lá no tempo, o monte, os discípulos ali, e um aglomerado de pessoas assim, no que parecia ser a casa de uma noiva. E agora Jesus começa a contar essa parábola. Então ele diz assim, ó: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Naquela época não tinha lanterna, né? Não tinha nada disso. A pessoa saía lá com a sua lamparinazinha acesa, e era esse movimento que Jesus estava vendo. Eram muitas lamparinas acesas.
Então ele falou, aqui vai haver um casamento. Lá no Oriente, os casamentos eram muito comuns naquela época, acontecerem sempre ali no pôr do sol, naquele horário. Havia essa tradição. E não estava sendo diferente naquele dia. Jesus agora então, ao ver aquelas lamparinas acesas, ele começa a contar sobre 10 virgens, imaginando que elas pudessem, quem sabe, estar presentes ali naquele momento. 5 dentre elas eram o quê? Nécias ou loucas, né, em outras traduções, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Você já foi num casamento que a noiva nunca quis chegar naquele casamento? A Ellen me contou que uma vez foi num casamento. Ela foi no casamento, hein, amor? 3 horas. Lá na Igreja Central do Rio de Janeiro. E a noiva demorou 3 horas para chegar na igreja. Vocês já passaram por isso? O Edivaldo está dizendo que esperou a irmã Cecília no altar 2 horas. Já estava quase desistindo, né? Eu acho que passava algo assim na cabeça, né? Eu acho que ela desistiu. Não é possível, 2 horas? Esse aí das 3 horas, então, já de... Pai da noiva desmaiou. Gente, que coisa, hein? Esse casamento aqui não estava muito diferente, não. Tardando o noivo, já estava todo mundo lá, já com sono, porque o casamento era à noite. Eu sou com sono, dormia cedo, e nada do noivo chegar. Mas continua aqui a história, tá? Mas o carro era o noivo, né? Era o noivo. Ah, ela era o noivo, né? Não era noiva, né? A nossa história aqui são as noivas que atrasam, né? Diferente do Oriente, aqui no Ocidente, quem atrasa é a noiva, bem lembrado. E nada do noivo chegar. Aí diz aqui no verso 6, no verso 5, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Meia-noite, demorou, no pôr do sol à meia-noite. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Que a lâmpada estava apagada já, né? Pôr do sol à meia-noite, ele queria acender a lâmpada de novo, cortar ali o paviozinho de novo, poder acender. E no verso 7 diz o seguinte, verso 8: e as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão o quê? Se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o quê? noivo. É muito azar, né? Chegou o noivo. Chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. O que aconteceu com a porta? Fechou-se a porta. Verso 11. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O que Jesus quis falar aqui a respeito do preparo? O casamento estava para acontecer. O noivo nunca quis chegar, demorando, as horas foram passando, e as pessoas então adormeceram.
dessa nossa história. O noivo e a noiva, a gente já deu um spoiler aqui, né? O noivo é quem? Jesus. E a noiva? A igreja. Somos nós. Diz que ali existiam 10 virgens. Quem são essas virgens aí da parábola? Representa o quê? Hã? Quem representa essas virgens aí? Preparados, não estão preparados. Nós somos essas virgens. A paz, Deus te abençoe. As virgens representam aqueles que professam a fé pura de Jesus e acreditam em sua fé igual a coisa. São 10 adventistas do sétimo dia representados. Todos professam a fé pura de Jesus e acreditam em sua breve volta. E diz que todos esses 10 adventistas têm a lâmpada. Lâmpada representa o que na Bíblia? Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é o que? A tua palavra e luz a luz do meus caminhos. Ou seja, todos têm a lâmpada, todos têm a Bíblia, todos têm o conhecimento da verdade. Todos sabem que o noivo vai chegar. Não tem ninguém desavisado aí. Todos estão sabendo que o noivo vai chegar. Só que diz aqui que o noivo está o quê? Demorando. Mas será que esse atraso do noivo é porque o noivo não está se preparando ainda? Ou será que é porque a noiva ainda não está preparada? O que vocês acham? É o noivo que não está preparado? O noivo se atrasa mesmo? Ou é a noiva? Desejado de todas as nações, página 633, 634, ao se referir a essa parábola, diz o seguinte: os cristãos de hoje fariam bem em lembrar que o atraso do noivo celestial não se deve a qualquer falta de preparação da parte dele. Ele poderia ter vindo há muito tempo, se seu povo estivesse pronto para quê? Para receber. E se tivesse sido fiel em completar a tarefa que lhe fora designada de preparar o mundo para a sua. Por que o noivo não veio ainda então? Porque a noiva ainda não preparou o mundo para receber a quem? Receber a noiva. A noiva não está preparada, por isso não preparou o mundo para receber. Consequência, né, de não estar preparado. Não está preparado, logo, não está preparando o mundo para receber o mundo. Irmãos, esse tardando aí, é uma advertência. É uma advertência, não só para aqueles que pensavam que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente naquela época, mas para nós hoje também, que estamos esperando, mas esperando sentados, braços cruzados e não fazendo absolutamente nada. Diz aqui que as virgens dormiram. As virgens dormiram. Será que as virgens hoje estão dormindo também? Hã? Tá. Essa foi ótima. As virgens estão roncando. Mas, queridos, o noivo vai vir ou não vai? E a parábola aqui diz que ele vai vir que hora? Meia-noite. Meia-noite. Sabe o que meia-noite representa? O momento, meia-noite é o quê? O momento mais escuro, mais
mais escuro da história desse mundo, o noivo vai adotar. Tira um ou outro. Ele é desligado. Não, a gente vai ter. Senão a noiva vai ter. Queridos, as virgens nécias não tinham aprendido a importante lição de tomar para si a responsabilidade que lhes cabia. A gente já viu aqui que a lâmpada representa a palavra de Deus, o conhecimento da verdade. Mas se essa lâmpada não tiver o azeite, o que representa o azeite na Bíblia? O Espírito Santo. Se essa lâmpada não tiver o azeite, ou seja, se você tiver o conhecimento da verdade, mas não tiver o Espírito Santo, de nada valerá o conhecimento da verdade. O que eu preciso então para me preparar para a volta de Jesus? Azeite. Isso aí. Nós, eu e você, precisamos do azeite. Precisamos diariamente do azeite, do poder do Espírito Santo. E olha, essa parábola nos diz uma coisa: não vai adiantar quando o noivo fechar a porta. E esse fechar a porta aqui representa o fechamento da porta da graça. Um dia a porta da graça vai fechar. E não adianta, meu irmão, meu querido irmão e minha querida irmã, depois que a porta da graça fechar, você querer correr atrás. Só você querer correr atrás do azeite. Depois que fechou a porta da arca, ninguém mais pôde entrar. Isso é um alerta muito grande. A porta da graça um dia vai se fechar. E se você não encheu a sua lâmpada hoje com o azeite do Espírito Santo, e a porta da graça se fechar, não adianta mais correr atrás do azeite. Até porque a Bíblia diz que o azeite vai ser retirado da onde? Do mundo. O Espírito Santo vai ser retirado do mundo. Por mais que você queira, ele não vai estar mais aqui para ser derramado sobre você. Continuando aqui a nossa parábola, as nécias correm agora para as prudentes. Não foi isso que aconteceu? Não acende, não tem azeite, foi lá na vasilha da reserva, esquecemos de botar um azeite aqui, mas diz que as prudentes tinham o quê? Azeite de reserva. Agora vem uma parte da parábola que às vezes parece que as prudentes eram egoístas, porque as nécias viram para elas e falam assim: acabou o nosso azeite, você ainda tem azeite aí na vasilha? Dá um pouco desse azeite para a gente. O que as prudentes falam? Olha, sinto muito, mas eu não posso, eu não tenho como te fornecer o meu azeite. Sabe o que isso significa? Que a salvação ela é o quê? Individual. Eu amo muito a minha esposa. Está falhando o microfone? Não, Fala mais perto. Vocês estão me ouvindo aí, né? Eu amo muito a minha esposa. Mas em se tratando de salvação, se ela não encher a vasilha dela, a lâmpada dela com azeite, eu não vou poder fazer nada por ela.
quando a porta da graça se fechar. Percebe como isso é sério? Oi? Não tem como. Não tem como. Salvação individual, né? A salvação é individual. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Há uma história na Bíblia, quando me faz lembrar. Está muito ruim esse microfone. Pode falar, mano. Pode falar. Vou ter que ficar aí. Coitado do colega que está ali sozinho. Vocês lembram da história de Jacó? Não lembram? Sim ou não? Sim. Quem era Jacó? Filho de Isaac. Neto de Abraão. Filho de Isaac. Neto de Abraão. E agora diz que ele passou a perna no pai, passou a perna no irmão. E o que ele fez para não morrer? O irmão ficou irado e falou: se eu pegar esse cabra, o que ele fez? Fugiu. E aí lá, no meio do deserto agora, fugitivo, tendo que dormir usar uma pedra como travesseiro, olha que coisa. Tinha todo o conforto do lar, caminha quente, comidinha quente, abrigo do sol, abrigo da chuva, e agora estava lá, no deserto, deitando sobre uma pedra. E aí ele tem uma visão, lembram dessa visão, sim ou não? Ele vê uma escada, ligando a terra ao céu, e anjos que subiam e desciam nessa escada mística que representa Cristo, que liga o céu, terra. E agora ele faz um pacto com Deus ali. Ele diz assim: se me abençoares, o que ele diz a seguir? Não te deixarei. Eu estou resumindo. Estava pedindo bênção, que ele pudesse prosperar no caminho onde ele estava indo. Se me abençoares, eu vou ser o que é o Senhor? Fiel. Poderíamos botar aí nos dízimos e nas ofertas. Ele fez um pacto ali com Deus. E ele diz: o Senhor, olha, preste atenção aqui, isso é muito importante. O Senhor, Deus do meu pai Isaac, Deus do meu avô Abraão, vai ser também o meu Deus. Pegaram essa parte aqui, agora vamos aonde a gente quer chegar. Parece que Jacó até ali estava dependente do pai, do avô, quem sabe para chegar no céu. Muitas vezes a gente cria uma dependência. Muitas vezes a gente pode criar uma dependência de uma igreja, de um pastor ou de alguém para chegar ao céu também. Queridos, o Deus do José Goulart tem que ser também o meu Deus. Ele não pode ser só o Deus do Goulart. Goulart é meu pai e o Deus dele é o Senhor. Então é nessa onda que eu vou. É assim? Não. A salvação é individual. Eu estou na igreja adventista e a Bíblia diz que essa é a igreja verdadeira e que esse povo um dia vai estar no céu. Isso é o suficiente? Não. Isso não é o suficiente. Eu tenho que ter um relacionamento pessoal com Deus. Eu tenho que encher a minha lâmpada diariamente do azeite do Espírito Santo, como fruto de um relacionamento pessoal, íntimo, entre eu
e Deus. É dessa forma que eu e você vamos um dia estar preparados para entrar aonde? No céu. Não deixe a sua lâmpada ficar vazia. Encha a sua lâmpada diariamente com o azeite do Espírito Santo. Mas minha mãe já ora por mim. Cuidado. Não confie o seu azeite na vasilha do azeite da sua mãe. Seja uma virgem prudente. Busque diariamente o seu próprio azeite, para que quando o noivo chegar, eu e você possamos participar das bodas do Cordeiro. Amém. Vigiai, pois. Amém.